Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Dia quente, dia movimentado e hoje a gente vai falar aqui principalmente de três assuntos muito importantes. O primeiro deles é a receita do Vasco, né? Com a queda para a segunda divisão, a receita do Vasco pode cair em até 100 milhões de reais. É isso que a diretoria espera para a próxima temporada, uma queda de 100 milhões na receita. A notícia é péssima, né? Ontem aconteceu uma reunião da diretoria para traçar o planejamento para a próxima temporada. A notícia foi dada pelo Globoesporte.com e a gente vai conversar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre Lucas Ribamar, que colocou o Vasco na justiça. Mais um caso daqueles, né, de jogadores que passam aqui, que não tinham condições de vestir a camisa do Vasco e que colocam o clube na justiça porque o Vasco não honra com seus compromissos. E vamos colocar aqui também um desabafo do Mauro Galvão, um dos grandes ídolos da história do Vasco, né, que levantou aí o troféu mais importante da história do Vasco e que desabafou legal aí contra Alexandre Campelo e por conta desse rebaixamento do Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta. Antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, é muito importante o seu like, e também com a sua inscrição. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, e se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu celular, recomendo que você baixe, o link está aqui na descrição, notícias do Vasco em primeira mão e na tela do seu celular, não só notícias do Vasco, como também do futebol em geral, e lá você pode acompanhar o campeonato francês e o campeonato alemão completamente de graça, transmissão ao vivo, com imagens, enfim, tudo na tela do seu celular. O OneFootball é um aplicativo gratuito. Baixe agora, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, e o Vasco já começa a planejar a Série B de 2021, né? O planejamento para a próxima temporada, essa temporada que é encavalada, né? Praticamente uma em cima da outra, não vai ter aquele mês de folga, entre aspas, né? Aquele mês de contratação, mercado da bola, não, isso aí vai ter que ser feito tudo já com o Campeonato Carioca rolando. O Campeonato Carioca começa na primeira semana de março. E ontem teve uma longa reunião em São Januário, a fonte é o Globoesporte.com. A reunião aconteceu das 3 da tarde até as 7 horas da noite e estiveram presentes Jorge Salgado, todos os vice-presidentes do Vasco da Gama, o CEO Luiz Melo e o executivo de futebol Alexandre Pássaro. Eles se reuniram para traçar, né, o futuro do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. A pauta principal da reunião foi o impacto, né, que o Vasco vai sofrer na sua receita, como se um meteoro tivesse caído em cima do clube. A expectativa da diretoria é que o Vasco perca aproximadamente 100 milhões de reais por conta desse rebaixamento. Vai ser um rombo ali entre 80 e 100 milhões de reais nas receitas por conta da queda para a segunda divisão. Então, muito complicado, né? Você imagina, se com o orçamento que a gente tinha para essa temporada, o Vasco não conseguiu montar um time competitivo, você imagina aí com 100 milhões de reais a menos. A diretoria vai ter que trabalhar muito, vai ter que se virar para montar um time competitivo que traga de volta o Vasco para a primeira divisão. Mas enfim, isso é obrigação deles, porque qualquer um que sentasse ali na cadeira do Vasco sabia de todos os problemas, né, que o Vasco vive, sabia de todos os problemas que poderiam acontecer, que o Vasco corria o risco, né, infelizmente, de cair para a segunda divisão. Então não tem que lamentar. Aconteceu o rebaixamento, eles têm agora que se virar e colocar o Vasco de volta na primeira divisão. Eu sempre digo aqui, ninguém é obrigado a ser presidente do Vasco. Todo mundo que se dispõe a comandar o Vasco, né, que se coloca à disposição ali para tentar um cargo no Vasco, faz isso porque quer. Ninguém obriga ninguém a tentar um cargo no Vasco, né? Então, se sentou na cadeira, é porque acha que tem soluções. Então, o torcedor quer soluções e o mínimo, né, que o torcedor quer é que o Vasco faça uma Série B tranquila e que volte para a primeira divisão sem sustos. Como isso vai acontecer? Quem tem que saber são eles, né? Eles que estão lá, eles que se propuseram
a dirigir, né, o Vasco da Gama, a comandar o clube. Então nós torcedores esperamos aqui soluções, a gente quer soluções para que o Vasco volte aí para a primeira divisão sem susto. Vai precisar de muito trabalho, com toda certeza. Vai ser uma temporada aí muito difícil e muito longa. Enfim, por conta dessa queda aí na receita, a diretoria do Vasco vai priorizar uma transformação dentro do clube, né? Uma melhoria no relacionamento com o sócio-torcedor e também vão tentar fazer o do Vasco um clube mais sustentável. Essa crise também vai obrigar aí o Vasco a fazer uma remodulagem de todo o funcionamento do clube e provavelmente também uma extensa reforma estrutural com corte de gastos, corte de funcionários, enfim, um rebaixamento acaba todo mundo pagando a conta, né? Eu até fiz alguns vídeos aqui no canal que eu falava o seguinte, esses jogadores do Vasco, se eles não têm consideração pelo clube, pela torcida, que tenha pelo menos consideração pelos funcionários, porque no fim das contas o funcionário vai acabar pagando a conta por conta deles, porque um rebaixamento vai fazer muita gente perder o emprego, o clube vai entrar numa crise muito complicada e, enfim, isso aconteceu e infelizmente agora muita gente vai pagar por conta da incompetência de quem passou pelo clube e da incompetência também de quem entrou em campo. E já que a gente está falando aqui de incompetência, o Mauro Galvão, um dos maiores ídolos da história do Vasco, né, que levantou a taça aí da Libertadores, né, o troféu mais importante, o momento mais glorioso da história do Vasco, o Mauro Galvão perdeu a paciência. Quem acompanha entrevistas do Mauro Galvão, né, ele já deu entrevista para mim, inclusive, quando meu canal era pequenininho, um cara gente boa demais, meu canal tinha lá 2.000 inscritos, ele me deu a entrevista, enfim, na época eu fiquei muito feliz, muito honrado, é um cara muito educado, muito centrado, não costuma ficar nervoso, né, trata todo mundo com muita educação, mas uma das poucas vezes que eu vi o Mauro Galvão subir um pouquinho um tom. O rebaixamento do Vasco realmente tirou o Mauro Galvão do sério e ele ali detonou a gestão Alexandre Campelo, né, que culminou aí com esse rebaixamento do Vasco. O Vasco fez tudo errado, a direção fez tudo errado durante esse período e o Mauro Galvão realmente perdeu a paciência. Veja aí o desabafo do Mauro Galvão no terceiro tempo, programa do Milton Neves. Confira. Infelizmente, isso é o resultado, né, de uma gestão totalmente assim, desequilibrada, sem um mínimo de cuidado e respeito, né, com a torcida do Vasco. Fizeram aquilo que queriam, trocar de treinador a todo momento. O Vasco teve 4 ou 5 treinadores. Então, tem um treinador como o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que tinha começado e feito um bom trabalho um ano atrás. O treinador ele vai embora depois de ter feito um bom trabalho e ninguém entende até hoje por quê. Então, o Vasco tinha a possibilidade de ter feito, dado continuidade, que eu acho que é o mais importante no futebol, você dá sequência no trabalho e começar a trazer os jogadores que precisam, não é? E não, aí daqui a pouquinho traz o Ramon, e o jogador já nem sabe mais quem que ele está ouvindo, qual é o jogo que ele vai ter que fazer, né? E depois traz o Sapinto, que é um treinador português, não conhecia quase nada aqui do futebol brasileiro. E é lógico, uma coisa é você trazer um treinador de fora e ter um grupo forte, como é Flamengo, como o Palmeiras. Agora, se trazer um treinador português que não conhece o futebol brasileiro, nem o time do Vasco, com jogadores que são jogadores, vamos dizer assim, médios, não são grandes jogadores, são bons jogadores, mas aí você coloca uma dificuldade muito grande. Então, acho que nesse hiato aí que aconteceu, toda essa situação de mudança de treinador, 3 treinadores, um atrás do outro, o Vasco se perdeu. Então não foi agora que o Vasco, não é agora que o Vasco está caindo, não é nesse jogo contra o Corinthians, nem desde o começo do campeonato, quando não respeitou, né, aquilo que tinha que ter sido feito, um planejamento, né, manter os jogadores que deram certo e trazer jogadores do nível do Vasco. Não adianta você trazer qualquer jogador, você tem que trazer jogador do nível do Vasco, senão não tem como. O jogador você não pensa que você consegue fazer uma mudança no jogador do dia para a noite, fazer uma maquiagem e ele começa a jogar bem de uma hora para outra. Não. O jogador tem que ser histórico. Jogou aonde? Ganhou o quê? Tem condições de jogar num clube que nem o Vasco? Se não tem, não dá para trazer, meu amigo. O treinador que trouxesse jogadores, quando terminar o trabalho, ele tem que levar embora, leva para casa dele.
É isso que tem que ser feito. E é isso, né? Só falou verdade, não tem muito o que dizer aqui. É um cara com a história que o Mauro Galvão tem, né? Com a vivência de futebol que ele tem, multicampeão por onde passou, não só no Vasco da Gama, respeita muito a história do Vasco. E a camisa que ele usou, sendo vestida aí por jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, deve ser realmente muito, mas muito revoltante e doloroso. Então, assina embaixo em tudo o que disse aí o nosso capitão Mauro Galvão. E para encerrar esse vídeo aqui, meu amigo, você achou que desgraça pouca era bobagem? Ainda tem mais coisa ruim. Veja só, já não basta a gente ter que aturar o Ribamar, né, na temporada 18, temporada 19 e esse ano. O Ribamar entrou na justiça cobrando R$1,5 milhão do Vasco da Gama por conta ali de atrasos, enfim. É uma vergonha, né? Uma vergonha. E aqui não tô julgando o atleta Lucas Ribamar, não. Ele tá no direito dele, o Vasco contratou, por mais que ele não tenha condições de vestir a camisa do Vasco, o Vasco tinha que pagar ele em dia. O cara trabalha, tem que receber, não tem cabimento. Não tem cabimento um clube de primeira divisão atrasar salários igual o Vasco atrasa. O Ribamar não tinha que jogar no Vasco, não é jogador pro Vasco, isso é um ponto. Mas já que ele veio pro Vasco, ele tinha que receber em dia. E o Vasco, infelizmente, não consegue honrar com seus compromissos. Agora o Ribamar entrou na justiça e está cobrando aí R$1,5 milhão dos cofres do Vasco da Gama. Mais uma bomba que daqui a uns anos vai estourar aí e a gente vai ter que pagar uma fortuna pro Ribamar. Inacreditável, né? Um clube mal administrado vira isso daí. Mais uma vez, mais uma dívida, enfim. E é isso aí, né? Um ano completamente errado que terminou num rebaixamento que era completamente anunciado. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço, não vou nem pedir para você deixar o like, porque, enfim, só foi bomba no vídeo, né? Enfim, não foi nenhuma notícia para dar um afagozinho no nosso coração. Então, nem precisa deixar o like. Tamo junto, um grande abraço aí, saudações vascaínas, até a próxima, tô indo nessa, fui!